é Arthur, sou facilitador gráfico e também sou servidor público da Escola Nacional de Administração Pública. Comecei recentemente na facilitação gráfica e o LaboraGov, como eu vou falar um pouco mais à frente, é um dos meus maiores incentivadores aí, catalisadores nessa minha jornada. Espero poder adicionar bastante aí na oficina de hoje e qualquer coisa, estamos aí. Vou passar para o Felipe Phelps. Opa, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, mas todo mundo me chama de Phelps. Eu sou servidor aqui da Agência Espacial Brasileira, estou no time volante do Labora, né? E vou passar a bola então para a Luana. Oi, gente, eu sou Luana, sou servidora de origem do Ministério da Saúde, estou cedida para o Ministério da Economia, onde eu lidero o LaboraGov, a galera do LaboraGov, que é um laboratório de gestão inovadora de pessoas focado na melhoria da experiência do servidor. Ju, tá com você de novo. Beleza, vamos lá. Então, como eu falei, essa está sendo a quinta, na verdade, oficina do Prateleira de Serviços. É a quarta em assunto, né? Mas como ela é um repeteco, ela é a quinta. E nós já temos uma programação para os próximos meses. O nosso objetivo nesse projeto é justamente ofertar oficinas que fizeram mais sucesso em 2020 para todos os servidores, né? Não só de uma determinada área, como todo mundo que quiser ter contato com essas temáticas podem se inscrever com a gente. É uma tentativa de democratizar esse acesso de temáticas relacionadas com a inovação e furar um pouquinho essa nossa bolha, né? Para que mais gente possa estudar, aprender metodologias e ferramentas que podem ser aplicadas no seu meio de trabalho. Todo mês a gente tenta ofertar uma oficina para vocês. A gente tem tido muita demanda, então muito servidor, infelizmente, fica de fora. A gente tenta priorizar aqueles servidores que ainda não participaram de nenhuma oficina, mas se vocês não conseguirem nas próximas, fiquem tranquilos que a gente divulga os vídeos na nossa playlist no canal do Ministério da Economia no YouTube, tá bom? E agora vamos lá para os nossos acordos aqui da oficina de hoje, tá? O primeiro é esse: confie no processo, não precisa ficar nervoso, não tem certo nem errado, tudo aqui está em construção, né? Isso que é legal, que a gente vai crescendo junto nos tropeços do caminho. Eu estou um pouco nervosa, que é a segunda oficina minha. A primeira oficina foi semana passada, e agora eu estou nessa aqui. Geralmente eu ficava mais no suporte das outras oficinas, só que eu me interesso muito por essa temática, então eu estou aqui hoje com vocês. O tempo no trabalho remoto é diferente mesmo, a gente já sabe disso. Talvez vocês achem alguma dinâmica rápida demais, quando a gente der o tempo para a atividade, mas acredita que vai fluir, então tenha fé no processo. E participe, é importante lembrar, a gente está numa oficina, não é uma reunião, não é uma palestra, né? A participação de vocês é fundamental para que a experiência faça sentido, né? Nas atividades em grupo, se vocês puderem abrir sua câmera para melhorar a interação com os outros servidores do grupo, deixa a atividade bem mais legal. Escute com profundidade. Como eu falei, né? Nosso objetivo aqui é criar experiências que façam sentido para vocês. A gente se importa muito com cada um de vocês. E a gente tentou elaborar as atividades com muito carinho para que a experiência aqui seja significativa. Então, tente escutar com profundidade, venham com o coração aberto, se conectem com a gente. Nosso objetivo é justamente esse, conectar ideias, pessoas e corações. É isso, gente. Vamos lá começar agora. Essa é a nossa atividade de check-in, né? A gente vai separar vocês em grupo. Agora já até 3 pessoas, cada pessoa vai ter até 2 minutos. Por favor, tome cuidado com o tempo para você não ultrapassar o tempo dos integrantes do grupo. E você vai contar como você se tornou servidor público. Reconecte-se com a sua memória afetiva, né? O Phelps vai separar vocês em grupo agora. E a gente avisa faltando 1 minuto para a gente chamar vocês de volta para a sala, tá bom? E aí, foi fácil esse exercício aí, esse check-in foi fácil. Contar uma história, quando é sobre uma história nossa, né, que mexe com o nosso coração, acaba sendo mais fácil, né? Agora, vamos lá. E é justamente sobre isso, né? Isso que vocês acabaram de fazer já foi um exercício de storytelling, que nada mais é do que contar uma história. Que a gente usa um termo em inglês, storytelling, acaba assustando as pessoas.
mas é algo que a gente já faz desde o início da civilização, né? O desenvolvimento humano e o pensamento estão muito relacionados com a linguagem. Isso começou desde o início dos tempos. Com a pintura nas cavernas, 30 mil anos, que a comunicação escrita começou assim, né? Por esses desenhos. Depois vieram os textos. E hoje em dia, a gente está aqui na geração do PPT. Com a pandemia mais do que nunca, né? Muitas reuniões online, são bem mais cansativas do que os presenciais. A nossa comunicação verbal fica bem mais limitada. Então, mais do que nunca, a gente tem que pensar na forma que a gente usa aquele tempo ali para se comunicar com o nosso público, né? De uma forma mais eficiente. E é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos tentar aí, de uma forma prática, ver como a gente pode melhorar essa parte. Essa é uma frase que eu gosto muito, de uma designer, a Nancy Duarte. Essa é uma forma mais efetiva de transmitir uma ideia, por meio de uma história. Que a história é como se fosse um meio de transporte para as nossas ideias, né? Justamente quando estamos falando com uma criança, por exemplo, fica mais fácil conversar e passar valores a partir de histórias e fábulas. E é justamente por essa questão, né, que a OCDE elencou a capacidade narrativa como uma competência essencial para a inovação no setor público. Com o boom tecnológico, a gente tem que cada vez investir mais nos nossos soft skills, aquilo que diferencia a gente das máquinas, né? E saber explicar as jornadas, conseguir utilizar a narrativa de uma forma que a gente explique os nossos objetivos, as jornadas de usuário, é o essencial para a gente conseguir vender nossas ideias de uma forma melhor. Isso é algo que muitas vezes falta em nós, né, servidores públicos, que a gente trabalha muito e às vezes divulgamos pouco o nosso trabalho. A gente faz coisa demais, a gente não sabe se vender o que a gente está fazendo. Então, por isso que é fundamental a gente conseguir valorizar, se valorizar e desenvolver essas habilidades. Inclusive, além da capacidade narrativa, outra área que a OCDE destacou a importância do storytelling é nessa fluência de dados. Não adianta a gente ser um excelente técnico, extrair, cruzar bases de dados, fazer indicadores e painéis e a gente não conseguir comunicar sobre aqueles dados de uma forma efetiva. Por isso que mais para frente a gente também vai falar dessa parte de storytelling de dados, tá bom? E também tem isso, né? Quando a gente começa a pensar em PPT, em apresentação, quem nunca viu uma apresentação assim, um slide com um textão bem cansativo, maçante, e a pessoa apresenta lendo tudo que está ali, e o público lê primeiro, em 1 segundo já leu tudo e já perdeu a surpresa, não tem mais elemento de surpresa na apresentação, né? E não adianta depois, no final, colocar um GIF, uma mensagenzinha engraçada, que já perdeu o seu impacto na hora de você conseguir contar ali sua história. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas estão inseguras, né, com a apresentação. Mas o melhor é você ter notas à parte, não sair colocando tudo no slide para você se guiar. Que é justamente por isso. O que importa é isso, que a história vai estar em você, é como você vai impactar as pessoas, a forma que você conta que vai ter esse impacto. O slide sozinho não faz nada, né? É como a gente constrói a nossa narrativa. Por isso que na hora da gente pensar em uma apresentação, um dos primeiros pontos é o planejamento. E com isso vem, qual a mensagem principal? Ter a clareza em relação à mensagem principal é fundamental para a gente conseguir que o recado está realmente sendo dado, né? E geralmente a mensagem principal cabe em uns post-it. Em um tweet lá de 140 caracteres, é essa a mensagem principal. É importante gastar esse tempo tentando ser objetivo do que sair escrevendo tudo o que a gente quer. É um investimento. A gente conseguir ser mais direto para a comunicação ser mais eficaz. E com isso, outro aspecto também que a gente tem que pensar no nosso planejamento é quem é o nosso público, né? Como que vai acontecer a nossa comunicação com esse público? Quando a gente faz uma apresentação ao vivo, por exemplo, a gente tem muito mais controle da informação que a gente está passando para esse público e do nível de como a mensagem está sendo captada por ele. O nível de detalhe do material pode ser baixo porque você está ali contando a história. Se surgir alguma dúvida, você pode esclarecer. As pessoas podem conversar com você. Agora, quando você vai enviar um e-mail ou um relatório, o controle é baixo. Então, tudo bem, ter mais detalhes, ter uma informação mais robusta para o conteúdo ser mais objetivo, não ficar nebuloso, né? Para as pessoas terem mais clareza do que você realmente quer com aquele material. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam fazer tudo numa apresentação única. Colocar toda a informação, que seja uma apresentação e um relatório ao mesmo tempo. E isso é muito... Você acaba perdendo um impacto na hora de você contar suas histórias. Você acaba perdendo o elemento surpresa, você acaba perdendo muito da sua narrativa nesse processo. Por isso que é muito importante a gente saber
qual é o nosso objetivo e como vai ser a nossa comunicação com o nosso público. Essa é uma outra questão, aprofundamento no contexto, né? Por isso que é muito importante, na hora que a gente conhece nosso público, a gente tem que saber o quanto contextualizado ele está diante de algum assunto. Caso o público já conheça, a gente pode fazer uma recapitulação simples. Se for um primeiro contato do público com aquele assunto, a gente tem que aprofundar e garantir que ele entendeu bem a situação, antes da gente partir para o problema em si. De qualquer forma, a gente sempre tem que contextualizar no início da nossa história. Uma outra questão são a utilização de siglas e jargões, né? Muitas vezes a gente está tão imerso naquela realidade que esquecemos que nem todo mundo está entendendo que aquela sigla daquele departamento não faz um sentido, uma sigla de uma carreira não faz sentido para outra pessoa. Então é muito importante saber se aquela referência faz sentido para o nosso público. E ter essa empatia, se colocar no lugar dele para refletir se o que você está falando está sendo compreendido. E quando a gente fala de storytelling com dados, a gente também tem que saber o nível da fluência em dados, né? Porque a gente sabe, a matemática às vezes é uma pedra no sapato de muita gente e alguns gestores podem perder o interesse se você começar a se aprofundar em metodologias, em técnicas de extração de dados, em algoritmos. Então, é muito importante entender o que aquele público realmente quer e o nível de fluência dele em dados. Justamente, né? Você tem que entender o perfil do seu público, entender o que faz sentido para eles, para você não colocar em risco, perder o impacto da sua apresentação com detalhes que não fazem sentido, que só vai fazer eles perderem a atenção, né? Então, a gente tem que ser claro na mensagem e colocar também no slide e na apresentação só o que foi essencial com a história. Se você coloca um monte de informação num slide, você não consegue focar e prender a atenção do seu público e direcionar o olhar dele. Outra coisa, ter muito claro o seu objetivo. Se é conseguir apoio em um projeto, se é mudar a opinião de alguém, mostrar algum resultado ou tacar fogo no parquinho, né? Porque às vezes também é necessário. Às vezes a gente também tem que fazer a apresentação para deixar claro e de forma bem embasada tecnicamente que os efeitos de alguma iniciativa podem ser bem negativos, principalmente quando o público não entende tão bem aquele contexto. Vem com alguma ideia doida, né? Então a gente tem que saber direcionar e apresentar. Outros fatores que são importantes. Quais emoções a gente quer despertar na audiência, né? Isso vai influenciar diretamente nos aspectos visuais da apresentação, nas imagens e nas cores que a gente vai escolher. Existe toda uma psicologia envolvida no uso de cores, estratégia de marketing. Quando a gente quer, qual a emoção a gente quer passar? Se é segurança, impacto, sei lá, alegria, alguma surpresa. Isso tudo vai influenciar no como a gente vai montar nossa apresentação. E também no tom que a gente vai usar. Como que a gente vai apresentar aquilo. Se vai ser algo mais formal, mais jornalístico. Por exemplo, aqui nessa oficina, a gente está usando um tom mais descontraído. Que a gente acha que é mais fácil passar esses conceitos de uma forma mais informal. E outro fator, né? Muitas vezes a gente pensa em apresentação e pensa sempre em slide. Mas precisa ser slide? Nem sempre. Às vezes a gente pode gravar um vídeo, pode fazer um podcast, fazer um registro gráfico, inclusive. Com essa parte gráfica, o Arthur vai falar um pouco mais lá na frente para vocês. Pode ser uma oficina, ser algo mais interativo. E aí que a gente está sugerindo algumas ferramentas, por exemplo, o Google Slides, que é essa ferramenta para slides, né, gratuita, que a gente está fazendo essa apresentação. Tem o Mente.com, que você pode fazer apresentações mais dinâmicas, levantar enquetes, fazer pesquisa com o público em tempo real. E você pode pegar também templates e layouts, como o Canva, o Beautiful AI, o Vanguard. Você pode pegar muitas ideias de infográfico. Essas ferramentas ajudam muito na hora de você conseguir ter uma ideia visual do que você quer mostrar e como você pode fazer isso. Por exemplo, o nosso convite dessa oficina foi feito pela Marília, inclusive, que é parte do nosso time volante, e ela utilizou o Canva.com. E ficou bem bacana, foi uma ferramenta simples e gratuita. E lá você pode se basear ou até pegar mesmo ideias para você fazer suas apresentações em outras ferramentas. É uma ferramenta bem interessante. E depois do planejamento, né? Essa parte toda foi o planejamento, que a gente tem que pensar e levar em consideração. Como que a gente pode estruturar a apresentação para que ela vire uma história? Como que a gente faz isso? Uma ideia é usar a estrutura do storytelling, esse padrão aqui, né? Mas como eu falei, storytelling é contar histórias, as histórias permeiam a nossa vida. Muitas vezes a gente usa já essa estrutura sem nem perceber, de uma forma bem informal,
quando a gente vai começar a estruturar algum acontecimento da nossa vida, por exemplo, na atividade de check-in, para se comunicar com outra pessoa, muitas vezes a gente já usa essa estrutura e nem percebe que a gente está usando isso. E essa estrutura, ela está aí nos livros que lemos, nos seriados que a gente vê, nos filmes, e a gente nem se dá conta, né? E como que funciona essa estrutura padrão, né? Ela começa com a apresentação do protagonista, dos personagens e do contexto para situar o público. E aí acontece algum problema ou conflito. A história vai se desenvolvendo e você vê o protagonista ficando cada vez mais envolvido em alguma situação e a gente, como público, fica mais envolvido na história com ele. Fica sofrendo junto com o protagonista, vai se aproximando, se identificando, até que chega em algum ápice na história, geralmente um beco sem saída, alguma situação que vai determinar esse ponto de inflexão daquela história para começar essa virada de chave. Geralmente é um momento assim desesperador, você pensa, meu Deus, como que ele vai sair disso? O que vai acontecer agora? O momento é o ápice da história. E quando acontece a virada de chave, o público já está completamente conectado com o protagonista, já está na torcida, a favor ou contra, na verdade, né? Tem filme que você fica contra aquele protagonista. E então temos o fechamento, que é um alívio, o conflito se resolve e geralmente tem uma mensagem onde podemos ter algum insight sobre a moral da história. Geralmente acontece assim, essa é uma estrutura básica de storytelling. A gente consegue ver essa estrutura em diversos filmes. Geralmente é a jornada do herói, né? Esse é um assunto que tem muito pano para manga, dá para a gente estudar bastante, que os escritores e roteiristas estudam profundamente isso, esses elementos, para conseguir montar uma história que prenda a atenção do público. Não sei se vocês conseguem já de cara identificar esse padrão em algum filme ou seriado que vocês já assistiram. Se vocês identificarem, pode falar aí no chat pra gente, tá bom? É uma oficina colaborativa, como eu falei. Mas a gente vai agora tentar pensar em como aplicar essa estrutura no trabalho. A gente vai vir com um exemplo aqui para exemplificar esses passos, que muitas vezes a gente consegue enxergar isso em uma estrutura de filme, em seriado, mas no trabalho fica um pouco mais complicado, né? Aqui é um exemplo adaptado para a realidade do Laboragov. Vamos aplicar a estrutura do storytelling para um caso aqui no Labora. Então, começamos, né? O protagonista. Nós criamos esse laboratório de gestão inovadora de pessoas, Laboragov, né? A ideia surgiu justamente dessa necessidade de conectar a melhoria da experiência do servidor e a entrega de serviços de excelência aos cidadãos. E aí surgiu um problema, o nosso conflito, né? Qual foi o ponto? Depois a gente conseguiu o patrocínio para criar o laboratório, a gente ficou nessa questão. Precisamos de pessoas para tocar os projetos que a gente está planejando para esse ano. A gente tem muitos objetivos, então como a gente alcança isso sem pessoas? Não dá. Então a gente precisa resolver isso. E o que a gente fez? Aí vem o protagonista cada vez mais enrolado, desenvolvendo aquele problema, né? Nós publicamos o edital para selecionar os servidores para a sessão. E foi um edital com muita procura. Foi impressionante, inclusive. Foi lá no fim do ano, assim, de dezembro para janeiro, e muitos servidores aplicaram. A gente investiu muito tempo nesse planejamento e na execução desse processo seletivo. Então, foi uma força de trabalho aí imensa. 2 semanas inteiras dedicadas a isso, tentando construir esse processo seletivo que faça sentido, né? Aí um dado, foram muitos currículos enviados. No total, foram 156 currículos em 15 dias. Muitos servidores interessados e altamente competentes que gostariam de fazer parte desse time. Mas a gente enfrentou dificuldades nesse processo. Alguns servidores só conseguiram a sessão depois de meses após a seleção, né? Acho que todo mundo aí conhece essa burocracia de sessão de servidores. Quem aí já passou por isso? Eu acho que todo mundo que trabalha e seleciona servidor já passou por algum problema assim. E ainda piorou, né? Porque outros servidores tiveram a sessão negada pelos seus órgãos. Então, a gente dedicou muito tempo e a gente ainda não conseguiu atingir nosso objetivo. E aí veio uma virada de chave, né? E essa virada de chave começou durante uma oficina colaborativa que a gente fez para co-criar a nossa carta de serviço com os servidores. Um grupo de servidores sugeriu um novo modelo de trabalho, que fosse mais flexível, que permitiria que os servidores trabalhassem por projetos específicos, de acordo com seus objetivos profissionais, sem que perdesse o vínculo com seu órgão de origem. Dado, né? A gente teve aí 60 servidores de 30 órgãos diferentes para a gente conseguir elaborar um serviço que realmente atendesse a necessidade do usuário, que no caso são os próprios servidores. E com essa observação da realidade e dos feedbacks que a gente recebeu nessa oficina, a gente teve um insight, né? Não faltam competência, interesse ou vontade de aprender por parte dos servidores,
O que está faltando aqui é um modelo flexível e com pouca burocracia, que adequa às necessidades da administração pública, aos interesses e às competências que aqueles servidores já têm disponíveis para ajudar a gente, né? E aí veio a oportunidade de ação. Foi assim que a gente criou e inovou nos modelos de trabalho de forma simplificada e desburocratizada. A gente criou o time volante e o freela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora. São essas modalidades aqui. O time volante é composto por servidores que atuam eles foram selecionados por edital e atuam no LaboraGov 2 vezes por semana. Igual a Yuka falou, terça e quinta ela está com a gente. E geralmente são pessoas que atuam em projetos mais longos, ficam por meses com a gente, de acordo com a necessidade ali dessa troca, até onde faça sentido. Existe uma liberação informal da chefia, né, que também ganha com essa participação, porque oxigena as atividades da área. O servidor participa das atividades do Labora, aprende ferramentas, aprende metodologias e leva para sua área de origem. E também tem o freela, que são servidores que se cadastram voluntariamente em nossos bancos de colaboradores e podem ser convidados para atuar conosco eventualmente, em alguma atividade ou em projeto, de acordo com as competências que eles demonstram ter no nosso formulário de cadastro. A gente já tem mais de 160 servidores cadastrados no freela e temos hoje ativos 4 servidores no nosso time volante. Em nenhuma dessas modalidades existem burocracias ou gastos para o governo. Não, é custo zero para a administração. Nesse caso, todo mundo está saindo ganhando. Inclusive, já tem outras áreas vendo como é interessante o freela e o time volante e reproduzindo isso. Porque realmente você consegue ter uma escalabilidade muito boa. Então, voltando. Essa aqui, para recapitular, é a estrutura do storytelling que eu apresentei para vocês. E vamos utilizar essa estrutura na nossa próxima dinâmica. Mas vocês fiquem tranquilos, não precisa tirar print da tela nem nada, que o Phelps vai enviar essa imagem para vocês também, tá? No chat. E qual vai ser essa dinâmica? Agora vocês vão ter 3 minutos para planejar e apresentar. A gente recomenda para você planejar a sua fala de acordo com essa estrutura do storytelling e 2 minutos para você apresentar no seu grupo. Sempre tomando cuidado para você não ultrapassar o tempo, para não prejudicar os outros integrantes do grupo, tá bom? E o tema vai ser: conte como foi sua jornada no início da pandemia até hoje. A gente sabe que esse pode ser um tema bem sensível para algumas pessoas, está sendo um período bem difícil. Então, dê o foco no que você acha que pode ser mais interessante ou mais fácil falar. Tá, gente? É isso. O Phelps vai separar vocês nos grupos agora. E aí, pessoal? Esse exercício aí, falem no chat o que vocês acharam de usar a estrutura do storytelling, se fez um pouco mais de sentido para vocês. Se deu na mesma, que a intuição falou mais alto, vocês conseguiram se planejar um pouquinho na hora da fala. Agora eu vou aprofundar um pouquinho em storytelling de dados, né? Vou falar essa parte. Que, na verdade, o que acontece, né? A gente está muito acostumado a ter as disciplinas, cada uma em uma caixinha, desde a escola, desde que a gente estuda. Assim, a gente tem linguagem, tem ciências humanas, matemática, ciência da natureza. E a gente não é desafiado a contar história, usar a linguagem e utilizar números da matemática. Geralmente, ou você conta uma história ou você faz contas, né? Mas no caso do storytelling, é necessário você ter essa interdisciplinariedade, principalmente entre linguagens e matemática. Você tem que conseguir estruturar a sua narrativa e tem que conseguir utilizar aqueles dados de uma forma que façam sentido. A gente também não pode esquecer, né? A gente tem que tacar espírito criativo aí. Muitas vezes a arte é deixada de lado nos currículos tradicionais, mas ela é muito importante no dia a dia, principalmente no que diz respeito a essa questão da criatividade, de sair da caixa. E quando a gente fala de dados, é muito importante pensar na visualização de dados. Então, a gente tem que usar aspectos do design, né? Nas formas, nas representações, nas cores, pensar na proximidade dos elementos para dar ideia de continuidade, utilizar os espaços em branco com sabedoria. Então, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração para trabalhar com a apresentação de dados. Porque o que a gente quer é justamente chegar nessa interseção aí, entre a narrativa, os dados e os elementos visuais. A gente tem que considerar esses 3 aspectos na visualização de dados e no storytelling, né? É o aspecto técnico para a gente conseguir extrair e cruzar, analisar e modelar os dados, para a gente conseguir extrair informação relevante. Os aspectos visuais que vamos utilizar para deixar a apresentação desses dados mais fluida e amigável. E também a história que vamos contar para a gente conseguir transmitir nossos insights.
É isso que a gente quer, é aquele ponto ali de ouro. Então, agora vamos lá para alguns exemplos práticos com os dados para ver se vocês entendem a história ou como a gente pode melhorar para que os dados se transformem em uma história. Vamos lá, gente. Esse aqui é o primeira história, entre aspas, que eu estou trazendo para vocês, né? Vocês entendem alguma história por trás desse gráfico? Isso traz alguma história de forma clara para vocês? Podem falar aí no chat se vocês conseguirem ter alguma visão, se isso trouxer algum insight para vocês, né? Porque o que acontece? Qual a história por trás desse gráfico? Uma equipe que atende chamados relacionados com problemas de informática estava apresentando esses gráficos para os gestores das áreas e estava com um sentimento de revolta, porque os gestores não faziam nada. E eles falavam, meu Deus, como que vocês têm essa informação e não fazem nada? Né? E estavam revoltados e sentindo que não estavam sendo ouvidos ou negligenciados. E vocês conseguem entender esse problema? Né? É justamente aquilo que eu falei no início. Quando a gente está muito envolvido no problema, achamos que a situação está muito óbvia para todo mundo. Mas a gente tem que ter clareza, não é um gráfico que conta a nossa história, né? A gente tem que pensar nos aspectos visuais que podem nos ajudar a contar uma história efetiva com dados. Então, como que a gente pode transformar isso aí numa história, né? Vamos lá. Um bom começo é usar o gráfico certo, gente. Principalmente quando a gente quer mostrar dados em um período de tempo, uma boa prática é usar um gráfico de linha para dar uma ideia de continuidade temporal. Isso já consegue facilitar, a gente já consegue entender que a gente quer dar ali, contar uma história no tempo, utilizando um gráfico mais correto para essa aplicação. O outro passo é deixar o visual mais limpo. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode retirar as linhas de grade, pode retirar as bordas do gráfico. A gente pode remover os marcadores de dados para a gente ter um visual mais fluido. E limpar as legendas dos eixos, né? Principalmente quando se trata assim, de informação conhecida pelo público, por exemplo, meses do ano, não perde informação se você diminuir, colocar uma sigla e mudar ali a escala também, desde que você informe isso apropriadamente para o seu público, né? Estava em 300 mil, a gente coloca 300, desde que a gente coloque isso bem claro na nossa apresentação. Outra ideia é legendar os dados diretamente. Isso pode dar uma fluidez para a informação. Você vê, acompanha a informação e já sabe do que se trata. Essa linha aqui já está o recebido, esse é o processado. Você não precisa ficar olhando as cores, olhar para baixo para ver a legenda, você já vai e acompanha. Isso dá uma fluidez quando você legenda os dados diretamente. Outra ferramenta que a gente utiliza é usar as mesmas cores. Dá uma ideia de continuidade, né? Para que o nosso público entenda a associação que a gente está querendo fazer. O recebido ali está em azul, o processado está em vermelho. Isso já começa a fazer uma associação para o seu público, para o seu leitor dos dados. E aí vem outras dicas. Realçar o que é necessário. É muito importante a gente evitar a saturação de cores para deixar a apresentação mais amigável. Usar cores mais neutras se a gente não quer chamar atenção para uma... Não faz sentido colocar um vermelho e um azul, por exemplo. A gente pode colocar um cinza e um azul e deixa mais leve essa apresentação. A gente pode realçar os rótulos de dados que façam sentido na nossa história. Então, a gente já começa a ver que aconteceu ali alguma coisa em agosto, de dezembro, já coloca a visão do nosso leitor ali, do nosso público naqueles meses, né? A gente coloca o título no gráfico e citar a fonte dos dados também. Essa é uma excelente prática quando a gente trata de dados. E aí, finalmente, a gente consegue contar a nossa história para que o público entenda nosso ponto, né? Porque o que acontece? O que a equipe queria mostrar desde o início com aquele primeiro gráfico é que antes o volume de tickets recebidos e processados estavam equilibrados. Mas depois que 2 funcionários se demitiram ali em maio, tudo mudou, né? 2 meses depois, já começou a acumular essa questão de tickets recebidos e processados e a área começou a não conseguir suprir essa demanda. E eles precisavam de reforços. Então, o que eles queriam? Eles queriam ali que contratasse 2 funcionários para repor pelo menos aquela mão de obra ali perdida, né? E quando você consegue contar uma história com seus dados, fica muito mais fácil você conseguir apoio no que você precisa. Então, olha como se transformou, né? Que é justamente isso. Uma boa apresentação compartilha novos dados. E é isso que a gente faz quando a gente começa a trabalhar com os dados. A gente pensa, eu tenho uma informação nova aqui, uma tabela, vou apresentar para o meu chefe. Tudo bem, legal, você está compartilhando novos dados, isso pode ser importante.
Mas o que a gente quer? Uma ótima apresentação já muda seu conhecimento sobre alguma coisa. E como que a gente consegue isso? Se a gente domina o contexto, se a gente tem expertise sobre aquela área de conhecimento, e a gente associa isso com os dados que a gente está apresentando, a gente talvez já consiga mudar a apresentação, o conhecimento do nosso público com aquela apresentação. Mas qual é o suprassumo, né? É transformar a perspectiva sobre algo. E é justamente isso que faz uma apresentação extraordinária. E é isso que a gente consegue, unindo o conhecimento técnico, a expertise na área e bons conhecimentos de design e narrativa. Porque a história não está no gráfico, né? Hoje em dia todo mundo sai fazendo gráfico, abre o Excel, faz um gráfico aqui, um gráfico ali, e a gente sai colocando esses gráficos, e assim, gente, gráfico ruim todo mundo já fez, tá? Mas a ideia é justamente essa, quando a gente domina o assunto, a gente tem que entender o potencial daquela informação, e a gente tem que pensar como que a gente pode aplicar essa informação aqui para que o público consiga tirar insights desses dados também, né? Vocês lembram desse filme aí? É o Forrest Gump, o contador de histórias. Lembra quantas histórias ele carregava? Pois é justamente assim também. Não, a gente olha só uma imagem, aquilo não traz nada. A gente precisa saber contar a história para que elas façam sentido, né? Para transportar nossa subjetividade. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esses dois gráficos aqui, gente, eles estão mostrando o resultado da avaliação dos alunos antes e depois de um programa de ciências, tá? A mensagem está clara para vocês? Afinal, melhorou ou não a avaliação das crianças após o programa? Você consegue ter essa visão clara? Eu acho que não, né? Porque não é intuitivo para o nosso cérebro comparar a informação em dois gráficos de pizza, assim. E com relação à visualização de dados, sempre a gente tem que preferir o que é mais simples para o público. A mensagem tem que ser clara e direta, tá bom? Então, como que a gente pode apresentar isso de uma forma mais amigável e que a gente consiga atingir nosso objetivo? Então, e agora, né? Agora você não olha só um gráfico ou dois gráficos, você consegue ver uma história e já começa lá em cima. A gente já sabe que o programa piloto foi um sucesso. Já está jogando ali, já conseguiu ter uma interpretação daqueles dados. E uma pergunta, o que a gente está vendo ali naquele gráfico, né? Como que os alunos se sentem em relação à ciência, né? O título já direciona o público para uma interpretação, porque nesse caso tem os dados dando esse embasamento, né? Que o programa foi um sucesso. A gente vê ali bem claramente, consegue comparar que os rótulos de dados estão na mesma cor, então a coluna azul a gente já sabe que é o depois, o cinza está antes, então a gente já consegue ver por categoria ali o que aconteceu. Muito interessado, subiu para caramba, era 19, foi para mais de 30%, né, para 38%. Um pouco interessado também subiu, então a gente já consegue avaliar que isso foi um sucesso. A gente consegue também colocar ali na legenda, né, que foi baseado na avaliação dos 100 alunos, que é sempre muito importante a gente conseguir nortear o nosso público, a partir de onde veio essa informação, né? E vamos lá, então, para algumas boas práticas em visualização de dados, né? Vamos lá, galera. Me ajudem aí no chat, por favor. Conte quantas vezes o número 3 aparece nesse slide. 6. Alguém já acertou? 6? Junto com a Soraya. Teve mais alguém no palpite? Quem contou 7 aí? Marco Fragoso. Gente, pode ser uma pegadinha, né? Porque, assim, primeiro, vamos lá. Facilitou agora para vocês contar os números 3? Acho que facilita, né? Quando a gente foca a atenção do público, e realmente, no texto ali tem 6 números 3, só que se a gente contar o denunciado do slide anterior, tinham 7. Então, você acertou aí. Quem falou 7, desculpa, pegadinha. Mas é essa questão. Destaque a informação que for mais relevante. Você não precisa colocar aí todo mundo na mesma cor, toda informação jogada, realçada da mesma forma. Você pode direcionar a atenção do seu público. Isso que é o mais interessante quando você faz uma apresentação com dados. Por exemplo, em tabelas, né? Muitas vezes é cansativo para um público ler uma tabela, uma apresentação, gente. Ver aqueles números todos sem um destaque, é uma leitura mais monótona. Mas eu entendo, às vezes é importante colocar uma tabela. Você quer trazer uma informação mais completa, por categoria, não sei. Então, o que você pode fazer? Uma sugestão, né? É fazer talvez um mapa de calor nessa tabela, né? Que é uma alternativa. Se você precisa apresentar uma informação dessa forma, porque não usa um mapa de calor, você já consegue ajudar o público a entender as categorias de destaque de acordo com um determinado contexto. Talvez ali, né, fazer uma escala. Por exemplo, aqui já colocou que quanto mais azul, maior, né? Quanto o branco está mais perto do 0.
Isso é possível para orientar o olhar do seu público no seu slide, na sua informação, para a pessoa não ficar perdida. Vamos lá, agora tem um tema mega um dilema, né? Polêmico, esse gráfico de pizza, gráfico de setor, mais conhecido como gráfico de pizza. Qual fornecedor aqui possui maior participação no mercado, gente? Fala aí no chat para mim. O A, o B, o C ou o D? Vocês conseguem ver? Era para ser o Eu A acho e que o B. B. A e B tá igual. A e B tá igual? Pois é. Aí que tá. O gráfico de pizza, ele confunde um pouco o nosso público. Principalmente se for uma pizza ainda 3D, porque fica muito confuso, porque o 3D, principalmente, você vê a informação que está mais próxima, ela tende a parecer maior. Então, essa autora desse livro, eu vi até que alguém já recomendou no chat, vou usar como referência no final para vocês pegarem e poderem se aprofundar nesse estudo. Ela fala que só tem uma coisa pior do que um gráfico de pizza. São 2 gráficos de pizza. E uma coisa pior do que 2 gráficos de pizza é um gráfico de pizza em 3D, porque aí você confunde todo mundo. Por exemplo, aqui, parecia que era o B, né? Mas era o A, que é o maior, que ele está lá atrás. E é isso. A nossa noção de proporção fica muito confusa quando a gente vê, assim, tamanho de pizza. Ainda mais quando for muito próximo, né? Tipo 31 e 34. Então, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Uma alternativa. A gente pode utilizar um gráfico de barras na horizontal. Fica muito mais simples para o nosso cérebro entender a informação dessa forma. Já é claro, você bate o olho e já sabe qual fornecedor que tem uma participação no mercado. E também você pode direcionar. Você não precisa colocar ali cada um de uma cor, fazer um carnaval na sua apresentação. Você pode colocar já o nome do fornecedor e direcionar. E se você for falar do fornecedor B ou do D, você pode pintar e aí sim direcionar a visão do seu público para a informação que você quer chegar lá, né? Vamos lá, para mais um exemplo. Comparações no tempo, né? Os gráficos de barra nem sempre são as melhores opções. A gente acabou de mostrar um gráfico de barra, mas nem sempre são as melhores opções. Por exemplo, aqui a gente está tentando comparar a taxa de novos casamentos por grau de escolaridade em um período de tempo. A gente até consegue entender a informação, né? Eu acho, pelo menos. Mas é um gráfico com muito dado, muitas cores, muitos números, não sei. Então, talvez a gente consiga deixar isso de uma forma mais fluida. E como que a gente pode fazer isso? Não sei se vocês têm uma ideia, mas uma opção nesse caso é geralmente usar um gráfico de linha. É o que eu falei, quando você está falando de tempo, pode ser mais interessante mostrar um gráfico de linha que você consegue ver uma tendência mais clara, deixa um visual mais limpo. Nesse caso aqui você consegue separar por cada categoria, você consegue ter uma visão mais direta do que você quer da sua leitura, né? Aí o rótulo está no próprio dado ali, já facilita também. Se você quer falar de uma determinada categoria, por exemplo, os bacharéis ali, você consegue já marcar, colocar numa cor diferente para você tocar e iniciar aquele assunto. Aí depois você quer passar para os universitários, você pinta o universitário, deixa o bacharel em cinza. São algumas técnicas que podem te ajudar na hora de você contar a sua história. E agora, vamos lá para mais um exemplo, né? Esse gráfico aqui mostra a taxa de divórcio no estado americano de Maine e o consumo per capita de margarina. Esses 2 conjuntos de dados foram apresentados de 2000 a 2009 e são 99% correlacionados. O que isso quer dizer? Que os casais têm que ter cuidado com a margarina? Não, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em dados e quando a gente quer falar que eles estão relacionados, quer comparar 2 conjuntos de dados e ver que os 2 têm crescimento no mesmo período. Tome muito cuidado, porque correlação não implica em causalidade. Então, a gente não precisa saber muito de estatística, alguns conceitos básicos, mas isso é muito importante. Correlação não implica causalidade. Tenha muito cuidado quando você for explicar seus dados e explicar ele, né? Mostrar e explicar essa sua informação. Então, resumindo, lembrando, entender o contexto é fundamental, escolher uma apresentação visual adequada, com o gráfico certo, as cores adequadas, coloque título, legenda e a fonte dos seus dados, elimine a saturação, para você não cansar o olhar do seu público. Foque a atenção onde você deseja para você conseguir contar uma história. Pense como um designer, estude elementos de designer, que isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante quando a gente trabalha com dados. E pense sempre em como contar uma história, não só em jogar um monte de dado naquele slide. Pensa em como que a gente consegue contar uma história com aquilo ali. O que você consegue olhar para aqueles dados, qual insight que aquilo te desperta.
E é nisso que você tem que focar para você conseguir fazer uma apresentação para o seu público. E outra coisa, tenha simplicidade nos seus slides. É muito melhor você ter um visual minimalista do que sair jogando um monte de informação, tentar colocar uma fonte rebuscada. Tenta simplicidade. E não se esqueça, slide é de graça. Não sei se vocês conhecem esse meme. Quem aí conhece essa mulher? Qual o nome dela? Coloquem no chat. Enfim, você pode ser muito rico usando seus slides, tá? Por exemplo, nessa apresentação aqui, quantos slides eu usei até agora? Qual número vocês chutam aí no chat, para ver se vocês têm uma noção. Usem os seus slides à vontade para fazer apresentações que façam sentido, né? É muito melhor do que sair acumulando essas informações todas, gente. E alguém falou aí? Alguém acertou quando... Alguém falou quantos slides eu usei? A Cris colocou 25 aqui. Quem dá mais aí? Tá frio ainda. 60, gente, Ana colocou. Não, gente, eu usei 96 slides, tá? 96 slides. E é isso, você tem que saber contar a história, deixar mais fluido. Não importa você usar um monte de slides, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aqui são as referências, algumas referências que eu usei nessa apresentação. A maioria eu tirei dessa bíblia aí, que é o Storytelling com Dados, da Cole, ela trabalhou na People Analytics no Google e elevou todos os padrões de visualização de dados na empresa. Porque até o pessoal dentro do Google faz gráfico ruim, gente. E todo mundo precisa mesmo pensar em melhorar, em como contar histórias com os dados. Isso não é natural pra gente, quando a gente junta esses dois campos, né? Eu também usei uma parte da estrutura de storytelling da perestroika e também alguns conceitos do Chora PPT, que é um dos cursos deles, e desses outros livros. Eu deixei aqui as referências, depois a gente vai compartilhar a apresentação, e aí vocês podem se basear para continuar nos estudos, porque isso aí dá muito pano para manga. É muita área para estudar, viu? E agora vamos fazer uma pausa biológica, aí de 5 minutinhos, 5 minutos, só o xixi, pegar água, e a gente já volta, tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, agora a gente vai passar a bola para o Arthur. Lembra quando a gente falou sobre ferramentas que não sejam PPT para a gente conseguir vender nossa ideia? Então, o Arthur vai falar um pouquinho mais sobre uma dessas ferramentas que a gente pode utilizar. Arthur, está com você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur, como já disse anteriormente, né? Eu vou falar hoje para vocês rapidinho, vai ser quase um pitch, dando aí um spoiler do que a gente vai ver mais à frente, né? Sobre pensamento visual e facilitação gráfica. Mas antes eu vou fazer uma pausa rápida para um jabá, né? A gente falou do freela anteriormente, e durante um freela do Labora, foi uma das oportunidades que eu tive de aprender esse ofício da facilitação gráfica e de conhecer mais sobre o pensamento visual também. Então, o freela, como você pode fazer para participar dele, né? Você se inscreve no banco de colaboradores do Labora e, de acordo com o seu perfil, de acordo com a necessidade do projeto ou serviço que vai ser desenvolvido, né? Pode ser uma oficina, um projeto de construção conjunta, você vai receber um convite do laboratório para poder participar, através de um processo simplificado e desburocratizado, né? Então, após isso, você participa do projeto ou serviço, com as suas habilidades aí, e após a conclusão, você recebe um certificado de participação, além de aprender bastante e botar e ver na prática os seus dons, né, as suas habilidades, quando você está desempenhando esse serviço ou projeto. Então, é uma oportunidade muito boa. Eu estou falando em causa própria, né, porque foi muito bom e é isso que eu estou fazendo, por isso que eu estou aqui fazendo isso agora, né, é muito gratificante. Então, aproveito aí também para agradecer a oportunidade ao pessoal do Labora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre pensamento visual. Eu não sei se tem alguém aí que, quando tinha, na época da escola, né, ou da faculdade, que precisava lembrar de alguma matéria, algum ponto específico na hora da prova, lembrava onde tinha anotado no caderno. Lembrava qual é a cor da caneta que usou, onde estava a informação no caderno, mas não lembrava necessariamente o que estava escrito. Isso acontece com a maioria das pessoas, né?
dizem que 65% das pessoas são pensadores visuais. O que isso quer dizer? São pessoas que priorizam as informações visuais em detrimento da escrita. E isso acontece, isso é natural, porque a informação visual ela é muito mais ágil, né? Existem pesquisas e estudos que dizem que a informação visual, o processamento de informações de forma visual, ela acontece 60 mil vezes mais rápida do que uma informação textual. É inclusive por isso que quando você vai desenvolver algum serviço ou passar alguma informação para uma pessoa que exija dela uma decisão rápida, uma atitude rápida, você passa isso de forma visual. É o caso, por exemplo, de sinalização de trânsito. Você vê que na sinalização de trânsito, você prioriza informações visuais, como cores, formatos, em detrimento da informação textual, que também está presente, mas o que pega de primeiro impacto, né, o que causa maior impacto, o que faz com que as pessoas tomem uma atitude mais rápida, é a utilização de elementos gráficos e visuais, né? Então, o pensamento visual ele também pode ser definido como facilitar o entendimento através de recursos visuais, né? Você utiliza do pensamento visual para facilitar o entendimento através de recursos visuais. Isso pode ser para você ou para os outros, né? Eu, por exemplo, quando eu estava estudando, eu costumava muito desenhar o que eu estava aprendendo, né? Eu era aquele aluno que ficava rabiscando e tomava bronca do professor porque ficava desenhando na aula, né? Quando, na verdade, eu tinha um processo de aprendizado um pouco mais diferente do que as outras pessoas, né? E eu acredito que quem está me ouvindo aí, com certeza tem alguém que se identifica, que ficava desenhando no caderno, em vez de prestar, né? Em vez de escrever ali o que estava no quadro. Né? O pensamento visual, quem desenvolve o pensamento visual, né, através de muito esforço e dedicação, desenvolve alguns superpoderes, né? O superpoder da síntese, então você consegue sintetizar aquele calamaço de informações e histórias e cálculos de uma forma mais sintética e de mais fácil compreensão. O pensamento visual, ele também faz com que você desenvolva o superpoder do impacto, né? Você consegue causar impacto e destaque em informações através dos desenhos e elementos gráficos, né? Você consegue gerar engajamento das pessoas também, né? A Luana tem uma história bem legal também, não sei se ela vai contar mais à frente, mas que ela também se utilizou do pensamento visual e dos recursos gráficos para vender uma ideia. Outro superpoder do pensamento visual é da empatia, né? Quando você, através do desenho, através dos elementos gráficos, você é capaz de conectar as pessoas, né? Conectar as pessoas e gerar empatia e engajamento com os seus desenhos, com o que você está apresentando, né? Outro superpoder é o da visão sistêmica, porque através dos seus desenhos você consegue fazer com que as pessoas enxerguem aquela situação como um todo, né, de uma maneira sistêmica, entendendo como cada elemento se relaciona, como é que eles estão correlacionados, que peças devem ter mais destaque, qual é a relação entre essas peças. Então é algo muito legal também que você desenvolve ao desenvolver e ao estimular o seu pensamento visual. Outra coisa que você pode fazer com pensamento visual é a facilitação gráfica, né? Bom, quando eu falei de desenho, né, muita gente deve ter pensado, poxa, como é que eu vou nem prestar atenção no que esse cara está falando, porque eu não consigo desenhar nem um bonequinho de palito, quanto mais ficar desenhando aí, né, quais os processos, a minha organização, como é que se dão as influências e as relações entre elas e os atores e tal. Bom, para quem não sabe, você não precisa desenhar igual o Escher, né? O Escher, ele
O MC Escher, ele era um rapper alemão e também um grande... Tô brincando, gente, ele era desenhista mesmo, tá? Não era rapper, não. MC é a abreviação do nome dele. É um desenhista fantástico, né? Muito virtuoso. Ele tem, além desse trabalho, ele tem vários outros também, né? De figura a fundo, que a figura vai se compondo assim, tipo um quebra-cabeça. Muito louco o trabalho dele. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, o nome dele é muito legal. Então você não precisa desenhar igual o Escher para fazer a facilitação gráfica. Basta que você desenhe que nem o próximo slide. Tá aí é um desenho de criança, então você não precisa desenhar igual a ele para você. Todos nós conseguimos olhar para esse desenho e identificar o que está sendo retratado, né? É uma família de um pai, uma mãe, 2 meninas e um cachorro. Então, você consegue absorver todas essas informações num desenho que foi feito por uma criança, rápido, com uso de cores simples, e é isso, né? Se uma criança consegue passar uma informação, os homens das cavernas conseguiam passar para os seus companheiros de tribo, como caçar um antílope, etc. Nem sei se o nome é um gato, né? Eu estava achando que era um cachorro. Porque você não conseguiria, né, vender uma ideia através de um desenho? Pode passar para a próxima, tá? Por favor, Ilka. Então, vou falar bem rapidinho sobre o que é a facilitação gráfica, né? A Brand Argerbeck é uma referência na facilitação gráfica. Ela tem um livro muito legal sobre o trabalho do facilitador gráfico, porque é uma atividade que muitas vezes é difícil de explicar para alguém, né? Quando alguém pergunta para você, o que você faz? Eu trabalho com facilitação gráfica. O que é isso? É meio complicado, mas, em outras palavras, facilitação gráfica é servir a um grupo registrando e desenhando a sua conversa e ajudando o processo. Ficou faltando um S ali, mas vocês desconsiderem, por favor. Então, o facilitador gráfico ele vai utilizar os recursos visuais, os elementos gráficos, como cores e desenhos, para facilitar um processo e ajudar, muitas vezes, a um grupo enxergar o que eles já sabem, que muitas vezes eles não sabem que sabem, ou descobrir uma solução para aquele problema. Então, o facilitador, através da escuta ativa do grupo, ele escuta, ele pensa e processa essa informação, e ele desenha essa informação para que as pessoas ali presentes possam, de forma colaborativa, chegar numa solução, né? Às vezes o facilitador gráfico também está atuando só para fazer um registro, né? Para fazer uma síntese visual do que está sendo apresentado, para que isso posteriormente possa ser utilizado como insumo aí numa decisão ou para retomar alguma coisa que foi apresentada. Então, bom, gente, essa aí foi uma das minhas primeiras experiências também com a facilitação. A Luana me convidou para participar desse processo da oficina de comunicação integrada, né, de apresentação dos resultados das oficinas, né, da SEDGG. E, bom, é isso. Eu utilizei aí do convite do Freela para aprimorar um pouco as minhas habilidades. Então é isso, gente. Espero que possa ter contribuído aí. Se alguém quiser entrar em contato e perguntar mais alguma coisa, eu vi que alguém aí mandou uma pergunta de links, eu não tive tempo de mandar. Eu vou deixar o meu e-mail no chat, e qualquer coisa que vocês quiserem perguntar ou entrar em contato, vocês podem fazer através do e-mail. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou passar para a Ilka. Obrigado, gente. Vocês me escutam? Sim. Sim, tá bom. Tá acusando um erro aqui que eu não vou conseguir compartilhar o vídeo, mas vamos ver o que acontece. Bom, galera, boa noite. A gente vai falar agora sobre a linguagem simples. E aí, a linguagem simples que dá base, né,
para tudo isso que a gente viu na noite de hoje. Então, desde contar a história, fazer um registro visual, a gente sempre tem uma mensagem por trás, né? E nós trabalhamos assim no serviço público, a gente sabe o quão importante é a gente poder ter uma comunicação que seja comunicável, que as pessoas realmente entendam. A Elisa Fischer, né, que a gente vai deixar as referências também, tem vários cursos sobre isso, e ela ressalta essa linguagem cidadã, essa linguagem que seja realmente entendível. A gente usa dos valores que a gente viu durante a apresentação, da empatia, de adaptar a linguagem para o público, de saber usar a linguagem para o momento e com as pessoas, né, da maneira correta. E aí, usar essa lente realmente do receptor, do destinatário, e pensar, será que realmente as pessoas vão entender o gráfico, os dados que eu estou tentando passar, a mensagem? Ou então, de que forma eu posso melhorar, representar, facilitar essa leitura, né? Então, a linguagem simples, ela vai além da sintaxe, da semântica, então, além da forma e dos aspectos gramaticais, né? Ela perpassa todos esses valores. E isso a gente pode usar tanto para a linguagem oral, quanto para os textos que a gente vai escrever, né, dissertar. É importante ter esse papel de revisor e de sempre ter essa empatia. Então, a gente recomenda que vocês possam acessar. O pessoal da INAP também fez esse mês uma apresentação, né, no InovaFlix, também a gente deixou o link para vocês nas referências. E agora a gente vai passar para o pitch, que se vocês tiverem alguma ideia da diferença entre o storytelling e o pitch, vocês podem também mandando no chat, e a gente faz esse convite para vocês, né, para a gente ver um pouquinho mais do pitch, para fugir do pitch, né. O pitch, ele é vou mostrar aqui um vídeo, mas ele é uma nova forma também da gente comunicar uma ideia. E é uma forma rápida, né, de fazer uma venda. A gente tenta persuadir o nosso interlocutor e de uma forma bastante assertiva. Aí eu compartilhei, acho que ele caiu. Peraí, aqui, de novo. Bom, vamos lá, ver se vocês escutam. Quer dizer, escutem se vocês escutam. ¿Te imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta.
¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no, mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bom, galera, aí a gente viu a importância de saber aproveitar e estar preparado para essas oportunidades de ouro, né? E isso a gente consegue com bastante treino, né? E também conhecendo esses diferenciais do pitch. Então, a gente vê que ele é bastante objetivo, a gente sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente vai pedir em troca, né? Ou qual que é o apoio que a gente vai querer, a gente faz essa chamada para ação realmente, não entra tanto em detalhes, né? Mas tenta, sim, persuadir e vender uma ideia. Então, ele é muito útil tanto, assim, para a vida profissional, para conversar com os chefes, com os colegas de trabalho, para persuadir mesmo. Bom, aqui a gente vai ver a estrutura do pitch. Geralmente tem uma frase slogan, né? Uma frase pitch, literalmente, que a gente vende realmente qual é a ideia do projeto. A gente explica qual que é o contexto, por que a gente está propondo aquilo, apresenta, né, igual o pessoal no elevador apresentou dados, para convencer mesmo, e a gente já apresenta a nossa solução diferencial, o que o seu público vai ganhar com aquilo e por quê? Por que ele tem que investir naquilo, por que é bom. A gente também faz o plano de ação, então já apresenta. Ele é bom, mas por causa disso, a gente vai fazer com esses recursos, dessa forma. E é importante ter bem ensaiado. E aí a gente chama para ação. A gente fala, então, para o seu interlocutor: bacana, você gostou? Vamos juntos, eu preciso disso, eu preciso dessa equipe, eu preciso, né, desse tempo. E preparar-se para as perguntas, né? Porque aí sim você vai poder explicar melhor a dinâmica. Então, revisando aqui a estrutura do pitch. E também à direita a gente tem um registro gráfico, né? Que ajuda a entender certinho esse caminho do pitch. Então, aqui a gente vai fazer uma chamada para ação, que se vocês gostaram, né? De tudo isso, podem compartilhar, né? Tanto os links lá do YouTube, quanto essas ideias sobre o pitch storytelling. E a gente vai fazer a próxima chamada, que é da dinâmica, que a gente vai fazer em grupo. A gente vai 7 minutinhos por grupo, né? A gente vai montar uma startup e vocês escolham um representante, que ao final ele vai falar na sala principal, né? E apresentar em 1 minuto para todo mundo aqui na sala geral a startup que vocês montaram. A gente vai seguir a ordem de mãozinha, então o representante da sala do grupo levanta a mãozinha, né, aqui no Teams, e apresenta fala o número da carta, né, que escolheram. Vão ser dessas obras do Salvador Dalí, tem 6 cartas, vocês escolhem uma delas, e usando a estrutura do pitch, que a gente vai mandar também por chat para vocês, esses 3 últimos slides, vocês apresentem a startup, tá bom? Então, escolha uma carta de 1 a 6, em grupos, 1 minuto, tá bom? Pessoal, levantem a mão aí. Gabriel tá com a mão levantada. Vai, Gabriel. 1 minuto, por favor. Então tá, a gente escolheu a figura 2, a gente se inspirou na... Pode começar? Pode, por favor. Tá, a gente se inspirou na figura 2, tá? E o slogan da startup, assim, a frase chamariz, né, seria: não perca seu tempo, não derreta o seu tempo, né?
Então, assim, vocês sabiam que na nossa cidade se gasta muito tempo para fazer uma entrega de produtos dentro da mesma localidade, de uma região para outra? Então, esse tempo, a gente pode diminuir, você não precisa perder seu tempo, você não precisa derreter seu tempo esperando entregas dos seus produtos preferidos, dos seus produtos desejados. A gente vai apresentar a gente apresenta no mercado uma empresa de logística que vai definitivamente fazer com que você não perca seu tempo se preocupando com entregas, tá? Gaste seu tempo com outras coisas mais úteis, enfim, levando a sua vida, mas você não vai precisar mais perder seu tempo, porque a nossa empresa, como é que é o nome da nossa empresa, pessoal? A nossa startup, esqueci do nome dela. Mas é o nome do jogo, Gabriel. Pois é, mas aí os direitos autorais, né? A Dixtlog vai resolver seu problema para você não perder, para você não derreter o seu tempo. Pronto? Ótimo, muito bem. E o bom é esse fundo dele simulando o caminhão é que tá show de bola. É mesmo, cara. Combinou direitinho, né, Ciro? Tudo a ver, Gabriel. Orgulho desse time das startups. Orgulho. Essa galera Startup GovBR aí. Muito bom. Ô, galera, já vou fazer o jabá aqui, hein? O jabá é o seguinte, vocês querem saber o que é Dixit? Se inscreve aí na oficina que eu mandei aqui, ó, da Political, que a gente vai fazer junto com a Political, que é sobre quebra-gelo, e a gente vai falar sobre o Dixit, tá? Sobre como criar confiança criativa usando dinâmicas e gamificação. Então, se inscreve aí nessa oficina. Obrigada, Gabriel. Acho que o próximo é Dani, é? Aqui na minha lista tá Thaís. Pode ser? Thaís? Pode ser, Thaís. Vai, Thaís, 1 minuto, tá? Qual carta que você escolheu? A gente escolheu a carta 2 também. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês sabem quanto que é gasto no serviço público com reuniões? Principalmente reuniões improdutivas? Então, o objetivo da nossa startup, na verdade, é a gente incentivar um comportamento de reuniões produtivas. O que a gente considera reuniões produtivas? Reuniões com até 5 pessoas e de no máximo 30 minutos. Então, a nossa plataforma é uma plataforma inteligente que vai trazer algumas informações sobre quem está disponível, quando está disponível, se aquela pessoa está, de fato, já em muitas reuniões naquele dia, para evitar que uma pessoa fique o dia inteiro em reunião. E para alguém que quiser marcar uma reunião que dure mais de 30 minutos e que tenha mais de 5 pessoas, a gente vai colocar algumas fricções. Como, por exemplo, você tem certeza que você quer marcar 40 minutos? Você tem que pedir autorização para alguém, eventualmente, dependendo de quem for. Ou a gente vai pedir qual vai ser a pauta, qual que é o outcome daquela reunião, e a gente vai começar a criar um pouco mais de dificuldade para aquela pessoa marque uma reunião acima de 40 minutos e com mais de 5 pessoas. Então, uma frase de impacto agora para a gente finalizar, com a nossa startup, que eu não sei o nome, que a gente não pensou no nome, mas porque a gente focou o nosso tempo em coisas produtivas para pensar o nosso modelo de negócio. Então, com a nossa solução, tenha reuniões eficientes com quem importa, falando sobre o que importa. Obrigada. Muito mais. Genial, Thaís. A Thaís trabalha muito com economia comportamental. Tinha que ter um nudge no meio da startup, né? Muito bom. Muito bem. Daniele, por favor. Ai, gente, vocês estão indo muito bem. Estou até preocupada. Vai na fé, vai na fé. Bom, então vamos lá, né? Eu vou começar a apresentação da nossa startup com uma má notícia. Você sabia que o tempo voa? O tempo voa. Mas eu vou te dar uma outra boa notícia. É que você é piloto do seu tempo. Só que você não precisa pilotar esse avião sozinho. Você pode pilotar com a Templexa. Essa é uma secretária pessoal inteligente acoplada em você. Você pode, com ela, se organizar melhor. Você sabia que você passa 30% do seu tempo perdendo tempo em se planejar ou decidindo o que você vai fazer? Pois é, ela já é inteligente. Ela utiliza inteligência artificial, ela consegue integrar as suas agendas do trabalho, domésticas, as suas necessidades, por exemplo, de qualidade de vida, de saúde, alimentação, ela é completa. Então, assim, você não pode viver mais sem ela. Então, não perca tempo, adquira uma Templexa. É quase uma venda de um produto, né, gente? Mas vamos dizer, vai lá. Nossa, arrasou muito. Amei isso, gente. Todo mundo quer, tá? Já bombou aqui, ó, já escalou, entendeu? Vocês já estão arrasando aí na startup.
Desculpa, Pelo Luana. amor de Deus. Daniele, qual foi a figura que vocês escolheram? Desculpa. É a 2, do tempo. Cara, o tempo, né? O tempo controla a nossa vida. Tempo. Sim, verdade. Falando de tempo, agora o próximo grupo, galera. João Luiz, por favor. Vamos lá. Você também está cansado de ver seu tempo escorrendo de forma inútil? Você sabia que mais de 70% da população brasileira perde pelo menos um dia por mês tentando resolver problemas simples com o governo ou encontrando quem possa resolvê-lo? E se nós tivéssemos um grupo de pessoas que simplesmente ajudasse a escolher melhor os serviços, agrupá-los e comunicar isso com a sociedade, independente das pessoas serem do serviço público ou da área privada? Que tal? Que tal fazer parte dessa rede, da TimeNet, que vai ajudar a evitar que esse vazamento continue? Venha fazer parte desse grupo. Muito bom, gente. Vocês estão arrasando muito. Acho que esse negócio da Startup Gov aí tá funcionando esse negócio aí, viu, Ciro? Tá, Yuka, por favor. Gente, passaram uns 5 minutinhos, mas é mais um minutinho para a gente finalizar, que eu quero mostrar uma surpresinha aqui para vocês. A ideia aqui, gente, de jeito nenhum foi ensinar nada para vocês ou passar todas as informações que a gente tem sobre storytelling de dados. A ideia foi despertar a curiosidade em vocês e, principalmente, transformar a forma como vocês enxergam transformações. Lembra que boas informações compartilham dados, mas a excelente transforma. É o do nosso objetivo aqui, transformar a forma que vocês pensam a apresentação, tá bom? E despertar essa curiosidade. A surpresa, gente, é esse slide maravilhoso que o Arthur fez durante a oficina, ok? Ele fez um registro gráfico, colocou aí em um slide todos os dados que a gente passou aqui para vocês durante esse tempo, né? Então, nosso storytelling com dados de hoje é que a gente focou em capacidade narrativa, influência de dados, a gente falou sobre narrativa, dados e a nossa visão sobre isso, qual o tom que você deve usar, que emoções você quer despertar, né? Quem é seu público, essa é a estrutura, esses são os passos antes da gente criar uma apresentação. A gente falou sobre que no pitch a gente precisa utilizar uma frase de efeito, intensificar a fala sobre o problema, o desafio. Isso é muito importante. Quando vocês estiverem apresentando, gente, fala do problema. Ficar falando só da solução não é efetivo. Fala também do desafio que você quer resolver. Depois, sim, você entra com a sua solução, descreve como você vai implementar isso, como, quando, por que isso importa, principalmente para o usuário. Usuário em mente, usuário. Não é porque que importa para você e para o seu chefe. Pensem no usuário e faça a chamada para ação. Não sejam humildes neste momento. A gente é muito humilde como servidor na hora de fazer a chamada para ação. Fale para as suas lideranças o que você precisa deles, o que você precisa delas. Isso é importante para finalizar. Às vezes, o próprio gestor fica perdido, fala, pô, massa essa apresentação, mas o que essa galera quer com isso? Faz a chamada para ação, envolve o seu gestor na sua apresentação, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada demais, Yuka. Obrigada demais, Ju. Eu sei o quanto vocês se dedicaram para fazer essa apresentação. É a primeira vez que vocês lideram uma oficina, né? A segunda, né? Porque a gente já está replicando. Espalhem isso, gente. E o nosso maior indicador é saber se vocês colocaram isso em prática. Então, coloquem em prática. Por favor, avaliem, tá? E coloca aí no chat, gente, para a galera avaliar. É com essa avaliação que a gente constrói nossos indicadores, gente. Então, por favor, avaliem o serviço, tá bom? Coloca lá as dicas e é com isso que a gente se desenvolve e qualifica para ofertar melhores oficinas para vocês. Obrigada. Se inscrevam nas Parabéns, próximas. pessoal. Parabéns. Vamos bater aquela foto? Obrigado, gente. É a foto, eu sempre esqueço Parabéns da aí foto. pelo curso. Boa noite a todos. Parabéns, Labora Gov. Obrigada, galera. Obrigada. Vou dar uns print aqui, dá um sorriso aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, gente. O Caio já saiu. Obrigado. Boa noite. Já? Não, acho que não. Quer dizer, não sei, daqui a pouco ele aparece. Aí pode parar de rir já. Já tirei os prints aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.
Tchau, gente. Obrigada, Boa noite. tchau, Obrigada, tchau. gente, foi ótimo. Parabéns, viu? Muito obrigada por compartilhar isso aí com a gente. Obrigado. Muito bom. Valeu, turma. Boa noite.